Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o Caderno Proibido da Alba de Céspedes. Esse é um livro que acabou bem conhecido recentemente, eu acredito que por indicação da Helena Ferrante. Então, algumas pessoas ali que leem, né, o Clube Ferrante, acabaram pegando. Eu lembro de ter visto a Aline Aimee, o Volney, falando um pouquinho sobre ele. E eu fiquei super curiosa desde o início. Como diz o título, né, ele vai falar a respeito de uma mulher na Itália da década de 50 que adquire esse caderno, né? Então ela compra num dia em que era proibido comprar outras coisas, assim, a não ser cigarro, e ela começa a fazer desse caderno um diário. E ao anotar essas coisas, né, ela até comenta assim no início que ela leva uma vida muito banal, né? Ela é casada, se dá bem com esse marido, ela tem 2 filhos que já estão ali no início, né, da fase adulta, já são jovens. Ela trabalha fora, trabalha em um escritório. E esse já é um ponto assim que chama atenção por ter sido algo que a afastou de algumas amigas. Por conta ali do pós-guerra, a família dela é uma família que tem mais dificuldade financeira e por conta disso ela trabalha fora por necessidade. É uma coisa que ela ressalta muito, que o motivo dela trabalhar fora é a necessidade, né? Então ela leva esse caderno como uma maneira de anotar os acontecimentos da vida banal dela, até que esse próprio ato de escrever começa a trazer algumas reflexões e mostrar para ela quem ela realmente é e descobrir sobre ela mesma, né? Coisas que ela não para pensar justamente por ter muita coisa para fazer o tempo todo. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante desse livro, isso de colocar a escrita como algo que pode libertar ou, enfim, trazer luz a uma situação, que é exatamente o que acontece nesse caso. Tem um trecho aqui que fala um pouco sobre essa carga excessiva, né, e sobre como muitas vezes o valor da mulher foi e é, até hoje, né, medido pela qualidade em que ela faz uma certa quantidade de coisas, né. Então aqui ela fala o seguinte: temo que, admitindo haver desfrutado nem que seja de um curto repouso, de uma distração, eu perca a fama de me dedicar à família a cada instante do meu tempo. De fato, se eu o admitisse, todos os que me cercam já não se lembrariam das horas incontáveis que passo no escritório ou na cozinha, fazendo compras para casa ou consertando roupas, e apenas dos breves momentos empregados na leitura de um livro ou num passeio. Na verdade, Michele vive insistindo para que eu me permita um pouco de repouso, e Ricardo diz que, quando puder ganhar um salário, me oferecerá uma temporada em Capri ou na Riviera. O reconhecimento do meu cansaço os isenta de qualquer responsabilidade. Por essa razão, repetem com frequência, com um ar severo: você deveria descansar, como se eu não o fizesse por capricho. Depois, na prática, assim que me veem sentada no meio deles, lendo um jornal, logo me pedem: mamãe, já que não tem nada para fazer, poderia cerzir o forro do meu paletó? Poderia passar a ferro minha calça? E assim por diante. Então, quando eu comecei a ler, eu já percebi que essa seria a essência do livro, né? Um livro com certeza à frente do seu tempo nas questões discutidas aqui com relação à mulher, com relação à expectativa da sociedade sobre essa mulher. Não sei se eu diria sobre a objetificação dessa mulher, mas como muitas vezes o que é esperado é que as mulheres não pensem e apenas vivam ali a vida que lhes foi dada. E de fato essa é realmente a essência, eu acho que esse é o principal desse livro, né? Como essa mulher, através desse caderno, começa a ter consciência de si mesma e acordar para a vida que ela leva e começar a descobrir seus próprios desejos, suas próprias vontades, coisas para as quais ela fechou os olhos durante toda a vida. Mas uma coisa que me surpreendeu muito nele é que ele vai criando outras camadas além. Algumas camadas eu fiquei assim chocada de pensar que na década de 50, né, ela já estava falando sobre isso. A Alba de Céspedes, né, nasceu em 1911, então com certeza assim, uma mulher com uma visão muito além. E nesse sentido, né, quais são os temas? A gente tem aqui o pano de fundo do pós-guerra e uma expectativa de uma nova guerra. É algo que afeta muito a vida dessas pessoas.
tantos sonhos ali do filho dela, que tem expectativas e que acabam sendo sempre permeadas pelo medo de que aconteça outra guerra e ele seja recrutado, quanto desse próprio marido, que também tem suas próprias frustrações, né, e os sonhos não atingidos, e que por algum motivo acabam justificados aí pela guerra. Outro ponto que eu amei é a questão do conflito de gerações, que é destacado principalmente pela figura da filha. Então essa filha, ela gera um embate muito grande justamente por essa mãe ter sido uma mãe muito passiva a vida toda, muito dedicada aos outros, e as expectativas sociais, realmente muito preocupada em atender as expectativas. E a gente vai ter essa filha que não liga para convenções e que está quebrando ali alguns certos paradigmas, né? É uma filha que, para começar, está estudando direito, começa a trabalhar fora num escritório sem ser por necessidade, né? Apenas porque ela quer trabalhar, se sentir útil, ela não dá valor à instituição do casamento. Foi algo que eu gostei muito de ler e que, de certa forma, me entristece de ver que mais de 70 anos depois a gente ainda passa por coisas muito parecidas, né? Acho que a gente com certeza evoluiu muito com relação ao trabalho, apesar de ainda não ser uma realidade para todas, mas a questão da expectativa social sobre a mulher ainda é algo com o qual a gente sofre muito hoje, né? Então, tanto essa questão de expectativa de casamento, de filhos, de família. Então, eu gostei muito desse tema ser abordado aqui, e a forma como ele é abordado é muito interessante, porque ele é abordado quase com esse conflito entre opostos, mas que no fim das contas não são tão opostos assim, quando essa mãe começa a tomar consciência realmente de quem ela é e como, de alguma maneira, sendo mulher, a filha consegue entender isso nas entrelinhas. Então é outro ponto muito legal. E o último ponto que eu queria destacar sobre esse livro, que eu achei assim sensacional, é a própria consciência de classe. Eu não considero que isso seja um spoiler, mas se você é uma pessoa que prefere ler sem saber nada sobre, pula um minutinho aqui que eu vou fazer um comentário breve. Em dado momento dessa história, essa mulher vai flertar, digamos assim, com o diretor do escritório onde ela trabalha. Ela acaba refletindo, será que o fato dele possuir o meio de trabalho, no meu meio de trabalho, as condições financeiras que eu tenho dependerem dele, isso não é na verdade uma força, algo que ele possa usar contra mim, ou algo que me faça sentir de alguma forma devendo isso a ele? Então eu acho que isso é extremamente contemporâneo, tem tudo a ver inclusive com, né, movimentos aí recentes, Me Too, o quanto uma posição de poder, né, pode gerar de formas inconscientes uma necessidade de atender, né, as expectativas, enfim. Então eu gostei muito, muito também. São reflexões que vão criando outras camadas, como eu comentei anteriormente. Para fechar, eu queria ler um trechinho, então, que eu acho que resume bem esse despertar para a vida e para capacidade, né, que a gente tem. Diz assim: se quando estou em casa interrompo o que estou fazendo, ou à noite na cama paro de ler e olho vazio, há sempre alguém que pressurosamente me pergunta em que estou pensando. Mesmo que não seja verdade, respondo que estou pensando no escritório ou fazendo contas. Em suma, devo sempre fingir só pensar em coisas práticas. E essa dissimulação me desgasta. Se dissesse que estou pensando em um problema moral, ou religioso, ou político, começariam a rir, caçoando afetuosamente de mim, como fizeram na noite em que afirmei meu direito a ter um diário. Mas como alguém pode se regular segundo certas normas se nunca pensa nelas? Então era isso que eu tinha a dizer sobre esse livro aqui, uma leitura muito rápida, como ela é contada em forma de diários. Você sempre quer saber o que vem a seguir, o que vai acontecer no dia seguinte. Ele tem aqui alguns elementos, né, que realmente deixam aquele sabor de, meu Deus, quero saber o que vai acontecer na próxima página. E como falei, com certeza uma das melhores leituras do ano aí pra mim, me trouxe muitas reflexões. E é isso, a gente vê no próximo vídeo.